Será que é possível saber o quanto valem o estudo e a educação? Para alguns, esse valor não é medido não, mas sim vivido. César Filho conta agora histórias comoventes de pessoas que mudaram os rumos das próprias vidas por meio da educação. Uma reportagem especialmente feita para você. Confira. As primeiras letras do alfabeto e um mundo inteiro de descobertas. Quem aprende está sempre um passo à frente. Um mergulho desconhecido, divertido e infinito em busca do conhecimento, que começa em uma sala de aula e não tem lugar e muito menos idade para terminar. Muitas vezes as pessoas falam que a vida é fácil, mas ela não é tão fácil. Mas muitas vezes as pessoas falam que a vida é difícil, mas eu repito, a vida é difícil para quem não quer vencer. Ele cresceu na Bahia, mas foi em São Paulo que criou oportunidades e saiu da pobreza. Gerson. É Gerson ou é baiano? Alguns falam Gerson, outros falam baiano. Mas a maioria é baiano. Você ficou 90%, conhecido como baiano, é isso? 90% o pessoal me conhece como baiano, né? Agora, explica pra gente como que um cara que não sabia ler nem escrever monta um negócio e é muito bem sucedido como você. Antes dele explicar como isso foi possível, vamos conhecer melhor quem é esse empreendedor. Gerson é o caçula de 5 irmãos. Trabalhou na roça até os 14 anos de idade, sem conhecer o pai nem a mãe. Minha mãe teve que me dar com 1 ano de idade. Ela não pôde te criar, é isso, né? Como tantos brasileiros sem estudo, Gerson sonhava em ter uma condição de vida melhor. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, sem estudo, entendeu? Analfabeto. Não sabia ler, nem sabia escrever. E ou eu ia trabalhar de auxiliar de pedreiro, ou eu precisava criar uma profissão. Foi aonde eu comecei a descobrir que eu precisava criar uma profissão. Aonde eu me interessei pela máquina de costura, porque não é um serviço tão pesado, entendeu? Então eu falava o seguinte, então eu vou desenvolver isso daí e eu vou conseguir trabalhar. E eu vou conseguir ganhar um cascalho. Com R$190, comprou uma estante e algumas peças para consertar máquinas de costura e montou a primeira lojinha. Quando eu cheguei aqui não tinha nada. Esse bairro aqui não existia isso daí. E eu, percebendo lá no meu subconsciente, falei, papai, peraí, mas aqui não existe ninguém que conserta a máquina de costura? Ô pai, eu vou estar sozinho nesse mercado, entendeu? Como eu vou estar sozinho, o que eu vou fazer? Eu comecei a explorar ele. Era mais ou menos desse tamanho aqui fisicamente? Ela tinha 4x4, tá? Era o tamanho onde era o espaço que eu tinha, era bem pequeno, entendeu? E onde eu lavava, passava e cozinhava, tudo ali dentro, morava ali dentro. Mentira. Era. E tinha uma portinha voltada para a rua? Para a rua. Eu não era um técnico com autoconhecimento, mas eu tinha noção, eu tinha vontade, que era o principal. Quando pintou o primeiro letreiro da loja, estava escrito baiano com H. E como eu não sabia ler nem sabia escrever, o cara perguntou pra mim, aí ficou bom? Eu digo, ficou ótimo. Por quê? Como é que ficou bom pra mim? Porque se eu não sabia ler, não sabia escrever, tava ótimo. E isso daí, o pessoal começou a falar o seguinte, olha, ele é tão baiano que ele escreveu baiano com H. E um ia falando pro outro. E conscientemente eles começaram a fazer uma propaganda que isso rapidinho foi crescendo, foi crescendo. Baiano usou o deboche dos outros a favor dele e mesmo sem saber ler o próprio apelido, os negócios decolaram. Ninguém te apresentou, por exemplo, um papel para você assinar, para você ler? Muito. Como é que funcionava isso? Era assim, é uma coisa bem delicada até hoje. Muitas pessoas que têm a dificuldade de ler, ou não sabe ler, quando a pessoa fala que você entrega o formulário e fala, eu posso fazer isso depois, que ele não sabe.
entendeu? Então eu sempre... Aconteceu com você isso? Várias vezes. Devido a você não saber ler nem saber escrever, você termina desenvolvendo coisas que você nem acredita. Gerson achava que tinha conquistado tudo. E era um bairro meio perigoso, mas assim, você achava que tudo estava bom para você. Você era conhecido. Era demais, eu era muito conhecido. Nem né? bandido vai nem mexer comigo, né? Nós chegávamos nos restaurantes, nos bares, todo mundo era amigo, a cervejada era por minha conta, tinha condições. Exatamente, em 1999, no final do ano, recebi um sequestro relâmpago. Os criminosos descobriram o endereço e os dados de Baiano e o ameaçaram. Quando eles me soltaram, que às 7 horas da noite que eu vim embora, com 2 dias depois, começou a perseguição. Falando onde é que o carro estava, que eles queriam dinheiro, eu não tinha nada. Porque eles já tinham os seus dados que estavam tinha no porta-luva do carro. Tinha tudo que era porta-luva do carro. Certo. Eles que pediram, começaram a perguntar onde tinha dinheiro, que era para eu ia entregar o carro. Eu cheguei a pagar o resgate do carro, não achei o carro. E aí o que foi que eu fiz? Perdi tudo, cheguei em estaca zero, mas cheguei na lama. Sem dinheiro, Gerson percebeu que, para recomeçar, ele precisava se profissionalizar e foi fazer um curso técnico. E ele me deu uma caneta, certo? E o formulário. Ah, meu amigo, ali foi doído. Eu suava. Você sentiu o quê? Constrangimento, Muito. vergonha, sentiu humilhado? Assim, eu me senti que eu precisava crescer e eu sabia que eu não podia mais crescer se eu não tomasse uma atitude. Entendeu? Preciso do estudo para poder crescer. Senão eu vou ficar empacado aqui pro resto da minha vida. Aos 40 anos, contratou uma professora particular e, pela primeira vez, despertou para aquele que é o maior patrimônio de um ser humano, a única riqueza que criminoso nenhum consegue roubar: a educação. Ele tinha 8 anos e a cada oportunidade que surgia... Debruçado sobre o caderno e o livro, Gerson descobre em cada aula uma novidade. Depois de alguns anos de estudo, hoje segura a caneta com firmeza. Eu, todo dia cedinho, eu tiro meia hora para me ler sozinho. Que aí eu leio alto da maneira que eu quiser dentro da loja. Quando tem alguma palavra que você não entende, volto, então você fala 2, 3 vezes, porque você está sozinho. Você se lembra a primeira palavra que você conseguiu ler? A primeira palavra mesmo que eu aprendi a ler, entendeu? Foi o baiano com H, entendeu? Aí depois você foi vendo onde estava o erro. O adulto, César, ele precisa ter o vínculo com as experiências. Ele precisa estar, né, junto daquilo que ele já experimentou. O ensino tem que estar em volta realmente daquilo que ele já reconhece do mundo. As estatísticas mostram que no Brasil o analfabeto é, na maioria, nordestino, negro, com baixa renda e tem entre 40 e 45 anos de idade. Gerson era mais um brasileiro nessa lista, mas provou ser possível virar o jogo. Quais são os próximos passos aqui para frente? Eu quero fazer o vestibular e depois eu quero fazer uma faculdade de administração, que eu gosto muito disso, entendeu? E cada vez mais você poder ter um conhecimento naquilo que você faz, para você poder também ajudar o próximo, crescer, entendeu? E você não ficar naquela coisa de antiguidade. Esse sonho dele daqui 2 anos está prestando vestibular e cursando uma faculdade, é possível? É, muito possível. Bem, né, dinâmico e persistente e afinco no que faz. Ele fica emocionado, ele fala das durezas dele e fica emocionado. É muito bonito a gente ver isso, porque não é sempre que as pessoas que passam por tudo aquilo que ele passou conseguem extravasar isso de uma forma, porque ele é muito comunicativo. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Então é muito bom que agora você tenha também a facilidade de poder colocar isso, aquilo que você sentir, do que o teu coração mandar, num papel, no computador, não importa, mas agora você vai poder se comunicar também de uma outra forma também, né?
Orgulhoso, hoje ele exibe certificados na parede da loja. Tem 4 empresas e emprega quase 30 funcionários. É o desempenho, é a dedicação que você pode fazer, que tudo que você faz com amor e carinho e sempre pensando num bom resultado, não tem como dar errado. O jeito continua simples, mas Gerson sabe do que ainda é capaz de conquistar. E assim, a trajetória do homem que se tornou empresário sem saber ler nem escrever, virou livro, com direito à dedicatória assinada por ele. César Conceito. Conhece? Conhece. Linhas suaves de expressão marcam a passagem do tempo e contornam um olhar sempre interessado por novidade. Ela tem nome de personagem de romance e não esconde ser uma mulher apaixonada pela vida. Psicóloga, formada na década de 60, ela nunca parou de estudar. Emendou um curso no outro, morou fora do país, fez graduação, pós-graduação e hoje, dos 30 mil estudantes da Universidade de São Paulo, a mais conceituada do país, é a aluna mais experiente. Se está em francês, eu leio em francês. Se está em espanhol, eu leio em espanhol. Se está em português, eu leio em português. Outro dia eu fiz um trabalho sobre a ópera A Cavalleria Rusticana, que estava em italiano. Eu li em italiano. O que tiver, eu leio. Você tem... Só essas línguas. Só apenas essas. De descendência europeia, veio de casa o incentivo aos estudos. De onde vem essa sede do conhecimento, do aprendizado e do saber? Bom, eu acho que vem dos meus pais. Meus pais sempre valorizaram o estudo. Ao contrário de alguns idosos, ela não é avessa à tecnologia. Nas páginas de um livro ou conectada à tela brilhante do computador moderno, o prazer pelo conhecimento. Essa é a minha biblioteca. Agora, hoje os seus netos sentam aqui e falam assim: ô vó, chama de vó ou de vovó? Vovó. Vovó, isso aqui não tá com nada. Liga o computador aí, vamos ver como é que faz esse negócio aqui na tela. É mais rápido, é melhor. Acontece isso ou não? Não, ao contrário, eles chegam aqui e dizem: vó, você leu tudo isso? Eu li isso e muito mais. A rotina de mãe e avó não impediu que ela continuasse fazendo o que mais gostava. Depois que fechou o consultório de psicologia, resolveu voltar à sala de aula. Novas disciplinas, novas amizades. Até a pele de Julieta agradece. Estudar rejuvenesce. Uma letra de cada vez. A sabedoria não está na perfeição, e sim na busca constante por ela. Julieta desafiou o tempo. O doutorado só termina quando ela estiver com 82 anos de idade. O meu corpo, eu sinto, é o mesmo de quando eu era jovem. Eu não Você sinto. Eu ando 10 quilômetros quando eu viajo por dia, eu não fico com dor na perna. Uhum. Eu faço. Eu fui para o deserto do Atacama, subi, andei nas dunas, desci, fiz tudo. Mente sã, corpo são. O segredo de Julieta. Daqui para as próximas experiências, ainda há um longo caminho, que ela não tem pressa para percorrer. Das ruas à universidade. Do passado no lixão ao diploma em direito, ele transformou obstáculos em oportunidade. Desde os 5 anos de idade que Ayrton da Costa viveu e sobreviveu das ruas no interior do estado de São Paulo. Ele enfrentou frio, fome e chuva, entre muitas dificuldades. Mas foi através da educação que ele se tornou um grande vencedor.
Ayrton, muito prazer em conhecê-lo. É meu César. Certamente as chuvas que você enfrentou eram muito mais fortes do que essa que nós estamos César, enfrentando hoje, né? Chuva, foi frio, foi fome, foi dificuldade. Trabalhava, a gente catava papelão, catava vidro, sucata, né? E pedia esmola nas casas, batia palma, pedia uma refeição, pedia um lanche quando tinha comida do lixo, né? Ayrton perde a fala quando lembra das vezes que precisou se alimentar do lixo. Um passado triste, mas fundamental para formar o cidadão que ele é hoje. Você se lembra da época em que você recebia um dinheiro e ele era muito importante para vocês? Exatamente, porque você pedia para 50, um ou dois te davam, né? E aqueles dois, aquele que davam, César, estava alimentando o cara que ia ser advogado. Apesar de que para as pessoas era lixo. Mas as pessoas têm valor. Que bonito. Ayrton da Costa, 52 anos, ex-menino de rua, advogado. Ayrton nasceu em uma família extremamente pobre. O pai era alcoólatra e as crianças passavam noites na rua para não voltar para casa. Livros que iam parar no lixo viravam lazer na mão do menino. Em vez da reciclagem, a releitura da infância. E assim, letra por letra, Ayrton escreveu um futuro melhor. Eu queria ter um destino diferente para mim, para minha família. Então eu vi nos livros uma solução de crescimento, de sair daquela situação. Aos 14 anos conseguiu o primeiro emprego como aprendiz. Foi torneiro mecânico. Ao todo, fez 18 cursos profissionalizantes, sem nunca parar de estudar. Enquanto as crianças pensavam em jogar futebol, eu pensava em ser advogado. A gente montou até lá um tribunal para brincar. Minha brincadeira já era comigo, porque eu era apaixonado, porque eu entendo que o direito podia ajudar as pessoas. Faltava realizar o grande sonho da infância. Por isso que eu acho que é importante a gente não esquecer os sonhos, né? Às vezes os sonhos demoram 10, 20, 30 anos, né? Mas a meta você tem que ter o foco, né? Por falta de dinheiro, Ayrton não conseguiu entrar numa faculdade quando era jovem. Esperou por muito tempo e, aos 40 anos de idade, prestou vestibular pela primeira vez. E eu estava passando perto da universidade e eu vi lá que tinha um vestibular. Faltava acho que 3 dias para encerrar a matrícula. Eu falei, hoje eu vou. Até estava cheio de graxa, né? Cheguei na faculdade lá para fazer a matrícula, né? Que é um outro ambiente, né? Fui lá, fiz a matrícula, até a moça perguntou, é para você mesmo, né? Eu falei, é para mim. E fiz o vestibular, fui muito bem classificado no vestibular. Você fez ali, faltando 3 dias para o vestibular, você fez a inscrição e já passou nesse vestibular? Passei no vestibular. Você nem se preparou? Não teve como me preparar. Tem coisas que eu li no livro Lixo de Infância, caiu no vestibular. Livros como Senhora, O Troco de Pé, né? Na época caiu no vestibular. Eu li aquele livro lá inocentemente, me lembrei, tenho uma boa memória e me ajudou até a passar no vestibular. Você guardou tudo isso? Guardei, eu tenho uma memória muito boa, graças a Deus. E caiu na prova, não tinha o livro, mas caiu na pergunta, consegui o sucesso. O salário de Ayrton era praticamente todo para pagar as mensalidades. A própria faculdade que eu fiz também, voltando um pouco, eu fiz com livro usado, o livro do sebo, né? Às vezes eu deixava de tirar nota porque aquela lei já tinha sido superada, né? Mas eu usava o que eu tinha em mãos. Quando a vontade de realizar é o que move uma pessoa, sonhos começam a se tornar realidade. Já formado e depois de 2 tentativas, Ayrton passou no concorrido exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje você tem um escritório, tem funcionário parceiro, né? Que caminha com a gente. Ayrton fez parte da Comissão de Ação Social da OAB e desenvolveu um trabalho para jovens e crianças. As injustiças que sofreu na rua ganharam outro significado: coragem. Dos 5 irmãos, 2 morreram viciados em drogas. Ele escolheu um caminho diferente. Eu consegui construir um caminho, né? As etapas da vida. Mas desistir jamais, né? Demorou 30 anos, né? Mas quando chegou na rocha, chegou forte, firme. Eu amo esse país que eu vivo, tá? Eu acho que a gente tem que dar para as pessoas, a gente tem que mostrar
que não é só o lado de pobreza, nós temos que incentivar. Qual é a real importância da educação para o brasileiro que muitas vezes enfrenta dificuldade para começar na vida e que serviu de lição para você, que você pode passar para quem está assistindo a gente agora? A educação não é uma porta, é única.